O som que fez Rafael parar não veio de nenhum dos bebês. Veio da câmera escondida. Um barulho seco, um impacto. E depois... silêncio. Silêncio demais para um quarto com 3 crianças de 3 meses. Ele correu para o monitor. A imagem tremia. Isabela estava inclinada sobre os berços. Não como uma mãe, não como alguém que cuida. Como alguém irritada, impaciente, perigosa. Os trigêmeos choraram ao mesmo tempo, como se tivessem sentido o que ele ainda não tinha coragem de admitir. E naquele instante, com o coração acelerando e a mão tremendo sobre o mouse, Rafael entendeu o que vinha tentando negar há semanas. A mulher que ele amava talvez fosse a última pessoa que deveria estar perto dos seus filhos. Horas antes dessa cena, a casa parecia calma demais para um lugar onde viviam 3 bebês. Rafael estava na cozinha, parado diante de uma caneca de café que já tinha perdido o calor. Ele girava a colher dentro da xícara por hábito, não por atenção. O sono acumulado deixava a visão embaçada e os pensamentos lentos, como se o corpo tivesse desistido de acompanhar a rotina semanas atrás. Foi então que ouviu o primeiro choro. Pedro. Sempre Pedro. O choro dele tinha um tom mais agudo, mais decidido, como se o pequeno tivesse pressa de ser visto. Rafael deixou a caneca na pia e subiu as escadas com o cansaço estampado no corpo, mas com a velocidade de quem já tinha decorado cada passo daquela rotina. O quarto dos trigêmeos estava do jeito de sempre. 3 berços alinhados, pilhas de fraldas abertas, mantas encaixadas às pressas, um tapete colorido que contrastava com o resto da mansão limpa demais, organizada demais, grande demais. Pedro chorava forte, o rosto vermelho e a respiração acelerada. Lucas o acompanhava, mas com um choro miúdo, quase contido. Mateus só abriu os olhos, grandes, escuros, observadores, antes de começar a chorar alguns segundos depois. Rafael pegou Pedro no colo primeiro. Era automático, era instinto. O bebê se acalmou na mesma hora, encolhendo o rosto no peito dele, como se aquele fosse o único lugar seguro do mundo. Rafael fechou os olhos por um instante, respirando devagar, sentindo o corpo minúsculo tremendo contra o seu. Já passou. Papai tá aqui, murmurou, sem saber ao certo se falava para o bebê ou para si mesmo. Ele ajeitou Pedro e passou a mão na cabeça de Lucas, que reagiu com um suspiro cansado, como se estivesse esperando por aquele toque desde a madrugada. Mateus mexeu os braços no berço, pedindo a vez com aquele jeito silencioso que sempre o diferenciava dos irmãos. Ninguém imaginaria que aquele homem, há meses estampado em revistas de negócios, resolveria adotar 3 bebês de uma vez. Nem ele imaginava. Mas quando entrou no orfanato e viu os 3 juntos, enrolados no mesmo cobertor simples, dividindo calor, dividindo abandono, dividindo destino, algo dentro dele simplesmente decidiu. Ele não conseguia separar o que nasceu junto. E desde então, vivia nessa casa como um soldado cansado, mas determinado. Tentando acertar mamadeiras, trocar fraldas rápidas demais, entender o choro de cada um. Tentando ser suficiente. O silêncio do quarto se quebrou quando o som de salto alto ecoou no corredor. Isabela apareceu na porta. Perfeita, maquiada, arrumada demais para aquela hora. Com um sorriso que desapareceu rápido demais quando ela percebeu que Rafael não estava olhando diretamente para ela. Eles acordaram cedo hoje, comentou, sem se aproximar. Os bebês, quase se acalmando, voltaram a chorar com mais força. Rafael percebeu. De novo, como em todas as outras manhãs, algo neles mudava quando Isabela entrava no quarto. Algo tenso, instintivo, assustado. Ele não queria acreditar. Não ainda. Mas naquela noite, diante das câmeras, a verdade deixaria de ser suspeita e viraria prova. A casa tinha voltado ao silêncio depois que Isabela saiu do quarto. Mas o silêncio não parecia mais o mesmo. Não tinha paz. Tinha peso. Rafael colocou Pedro de volta no berço e ficou alguns segundos parado, observando os 3 bebês respirando rápido demais, como se tivessem chorado por motivos maiores do que fome ou sono. Ele tentou afastar a sensação estranha do peito. Tentou acreditar que estava cansado, que estava exagerando,
que qualquer pessoa com sono acumulado podia confundir expressões, tons de voz, gestos. Tentou, mas não conseguiu. Ainda naquela manhã, enquanto arrumava as mamadeiras, percebeu outro detalhe que não encaixava. Uma pequena marca no braço de Mateus. Não era roxa, mas era vermelha, como se alguém tivesse segurado com força demais. Deve ter sido a alça do macacão, ele disse para si mesmo, rápido demais, como quem tenta abafar um pensamento incômodo antes que ele ganhe forma. Guardou aquilo no fundo da mente. Mas a dúvida ficou ali, como uma farpa sob a pele. Foi só no fim da tarde que o incidente incitante realmente aconteceu. Rafael precisava resolver assuntos no escritório e avisou Isabela que ficaria algumas horas fora. Ela sorriu, dizendo que ficaria tudo bem, que nasceu para cuidar, que os meninos amavam ela. Mas o sorriso dela não combinava com a voz. E a voz não combinava com os olhos. Ele saiu da garagem com a sensação de que estava cometendo um erro. Uma sensação tão forte que, quando chegou ao portão, parou o carro, olhou pelo retrovisor, respirou fundo. Só hoje eu precisava de paz, disse sem saber se rezava ou desabafava. Mas o peito não assentou. Aquela inquietação não ia embora. Então, minutos depois de dobrar a esquina, ele voltou. Estacionou 3 casas abaixo. Entrou pelos fundos usando a chave reserva e subiu direto para o escritório onde guardava o sistema de câmeras recém-instalado, algo que fizera escondido, tomado por um incômodo que não conseguia mais ignorar. Ligou os monitores. 6 telas acenderam ao mesmo tempo. E então aconteceu. A imagem mostrou Isabela no quarto, falando sozinha, impaciente, olhos revirando, mãos se movendo com brusquidão. Até que no berço de Mateus, a câmera captou o momento exato em que ela perdeu a paciência. Um movimento rápido, seco. A mão dela descendo com força sobre o colchão ao lado do bebê, forte o bastante para fazer a cabeça dele pular no susto. O barulho ecoou nos alto-falantes, um impacto que rasgou o silêncio da sala. Mateus congelou. Pedro começou a chorar. Lucas acompanhou segundos depois. Era medo, puro medo. Rafael sentiu o chão abrir sob os pés. Uma onda quente subiu pelo corpo. Tremor nas mãos. Respiração curta. Ele agarrou a mesa como se fosse cair. A mulher com quem ele dividia a cama, a mulher que segurava seus filhos na frente dos outros como se fosse perfeita, estava ali, irritada com 3 bebês indefesos. E era só o começo. Porque, segundos depois, Isabela saiu do quarto sem olhar para trás. E os bebês ficaram chorando sozinhos. O ponto de não retorno tinha acontecido. Rafael não podia mais fingir que não via. Não podia mais tentar justificar com cansaço, estresse ou exagero. Agora ele tinha prova. Prova de que algo estava realmente errado dentro da própria casa. Ele respirou fundo, com lágrimas queimando nos olhos. Se essa história te pegou até aqui, se inscreve no canal. Ainda tem muito por vir. Porque o que Rafael descobriria depois daquela gravação mudaria tudo. E o que viria a seguir seria ainda mais intenso. Rafael ficou diante dos monitores como se estivesse preso dentro do próprio corpo. As imagens continuavam rolando, o quarto silencioso, os 3 chorando até a respiração falhar, a porta fechada sem ninguém voltar. Mas o que ele sentia ali, naquela sala sufocante, era mais que choque. Era culpa. Culpa por não ter percebido antes. Culpa por ter confiado nela. Culpa por ter deixado seus filhos indefesos nas mãos da pessoa errada. Ele respirou fundo e tentou se recompor. Precisava pensar. Precisava agir. Mas antes que conseguisse, o som da porta de entrada ecoou pelas câmeras. Isabela estava voltando para o quarto dos bebês. Rafael apertou o volume. Ela entrou, suspirou alto e disse num tom irritado: "Vocês não vão me deixar em paz nem um minuto?" Os bebês, ainda soluçando, se encolheram. Ela não levantou nenhum deles. Apenas sacudiu a chupeta no ar, se virou e saiu de novo. Rafael fechou os olhos. Foi naquele exato instante que algo dentro dele finalmente quebrou. A partir dali, ele deixou de ser apenas pai preocupado. Virou protetor em alerta.
Nas horas seguintes, a tensão só aumentou. Rafael ficou trancado na sala de vigilância, assistindo tudo. Cada gesto de Isabela, cada movimento brusco, cada expressão irritada parecia confirmar o que ele temia. Mas a dor maior não estava no que ela fazia. Estava no que ele via nos bebês. Pedro estava inquieto. Lucas chorava no berço, com o corpo tenso. Mateus olhava para a porta como se esperasse alguém melhor entrar por ela. E nesse ponto, outra peça entrou no tabuleiro. Marina. A câmera da porta dos fundos mostrou quando ela chegou mais cedo do que o normal. Descalça, com o cabelo preso às pressas, segurando a própria bolsa contra o peito, como se carregasse um segredo. Rafael ergueu o volume. "Bom dia", Marina chamou com a voz cautelosa, olhando em volta. Ela ouviu o choro vindo do andar de cima e correu. Literalmente correu. Quando entrou no quarto, a câmera captou o exato momento em que ela viu o estado dos bebês. Os 3 suados, tremendo, vermelhos de tanto chorar. "Meu Deus", Marina sussurrou, indo direto para Pedro. Não havia pressa no movimento dela, mas havia urgência. Aquela urgência que só quem ama de verdade demonstra. Ela pegou Pedro no colo e ele se agarrou nela como se aquilo fosse a única coisa boa do dia. Em poucos segundos, o choro dele mudou. Perdeu o desespero, virou necessidade. Lucas levantou os braços para ela. Mateus a seguia com os olhos, como se esperasse o toque dela para conseguir respirar. Marina cuidou dos 3 ao mesmo tempo, sem reclamar, sem hesitar. Cada gesto dela parecia uma resposta silenciosa aos medos que Rafael tinha guardado por semanas. E pela primeira vez, Rafael chorou assistindo às câmeras. Não de dor, mas de reconhecimento. Marina era o tipo de pessoa que não falava que amava. Ela mostrava. A noite caiu. Isabela tinha saído de casa alegando precisar de tempo. Marina ficou sozinha com os bebês. E Rafael continuou escondido, gravando tudo, observando tudo. Foi quando a câmera captou algo inesperado. Marina, já mais calma, tirou uma foto dobrada do bolso. Sentou no chão com os trigêmeos dormindo e disse baixinho: "Eu prometi para você. Prometi que cuidaria deles. Prometi que não deixaria ninguém machucar seus filhos." Rafael aproximou o rosto da tela. A foto mostrava Marina adolescente, abraçada com outra jovem. A outra jovem era Clarissa, a mãe biológica dos trigêmeos. Rafael sentiu o corpo ficar gelado. Ele nem sabia que elas se conheciam. E aquilo mudava tudo. Tudo. Você já viveu algo assim? Conta aqui nos comentários. Quero ler sua opinião. Porque a partir daquele momento, Rafael não estava lidando só com uma namorada cruel. Estava lidando com um segredo profundo. E com uma promessa que ele mesmo nunca soube que existia. O jantar começou como uma superfície calma, prestes a rachar. Conversa educada, talheres batendo devagar, sorrisos forçados. Mas Rafael via tudo com uma nitidez nova, como se finalmente enxergasse o que estava diante dele o tempo todo. Isabela, sentada na ponta da mesa, assumira o papel de anfitriã perfeita. Ria alto, servia vinho, fazia elogios ensaiados. Ele observava cada gesto dela, como quem observa um predador fingindo ser doméstico. Marina estava ali também, séria, discreta, tentando se tornar pequena. Júlia ao seu lado, com o vestido rosa apertando os dedinhos nervosos. Rafael esperou até que a sobremesa fosse servida, até que o ambiente estivesse confortável o suficiente para todos relaxarem, menos Isabela. Ela sentiu no ar, sentiu no olhar dele, e sua mão trêmula entregou isso. "Rafael", ela sussurrou, tentando manter o sorriso. Ele se levantou devagar. "Quero agradecer vocês por estarem aqui hoje." Sua voz não tinha raiva, mas tinha peso. "Temos algo importante para assistir." O controle remoto estava na mão dele, e o silêncio caiu como uma porta trancada. O primeiro vídeo começou na televisão. A sala congelou. Era Isabela entrando no quarto dos bebês. O olhar de desprezo. A voz que não combinava com a máscara que ela usava em público. "Eu odeio esse barulho. Essas crianças são uma tortura." Dona Helena levou a mão à boca. Patrícia engoliu seco.
Ricardo olhou para Rafael como quem pergunta se aquilo era real. Mas ninguém perguntou nada. O vídeo seguia por conta própria. A segunda cena começou. Isabela deixando os trigêmeos sozinhos, deitados, famintos, enquanto saía para a balada. Júlia escondeu o rosto no braço de Marina. Marina respirou fundo, mas não desviou o olhar. Isabela se levantou da mesa. Rafael, chega, chega. Isso é invasão de privacidade. Isso é cruel. Cruel é isso, ele respondeu, apontando para os bebês tremendo de fome no vídeo. Cruel é deixar meus filhos chorando por horas. Ela tentou desligar a TV, mas Rafael segurou o controle firme. Foi então que entrou o áudio, a própria voz dela, sem edição, crua. Vou convencer ele a devolver essas crianças. Depois eu caso, espero 1 ano e pego metade da fortuna. A mesa inteira ficou paralisada. Não era mais sobre irritação, estresse ou falta de preparo. Era estratégia, era cálculo, era frieza. Isso é mentira, Isabela balbuciou, já sem conseguir formular frases. Mas Rafael ainda não tinha terminado. Ele trocou para o terceiro vídeo. Marina, ajoelhada no chão, protegendo Júlia da explosão de fúria de Isabela. E a voz de Júlia, pequena mas firme. A senhora é má. Os bebês não gostam da senhora, porque bebês sabem quando alguém não ama eles. Essa frase fez a sala desabar. Foi ali, naquele segundo, no som daquela criança dizendo a verdade nua, simples, impossível de refutar. Foi ali que a máscara de Isabela caiu definitivamente. Ela tentou se recompor, tentou retomar o controle, tentou chorar. Ninguém acreditou. Isabela olhou ao redor e viu o que mais temia. Não havia um único aliado na sala, nem mesmo Laura, que se encolhia na cadeira. Rafael, por favor, ela murmurou, a maquiagem começando a borrar. Eu posso explicar. Ele respirou fundo, encarando-a como quem finalmente enxerga a verdade inteira. Não preciso de explicação. Preciso de distância. Você tem até amanhã de manhã para deixar minha casa e nunca mais chegar perto dos meus filhos. Isabela soltou um grito abafado, algo entre raiva e desespero, e saiu tropeçando, derrubando a cadeira no caminho. A porta bateu, e o eco daquele som marcou o antes e o depois, o ponto sem retorno. Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias fortes como essa. A casa ficou imóvel depois que a porta bateu atrás de Isabela. O som ecoou pelos corredores como se tivesse rachado algo antigo nas paredes. Talvez a ilusão que todos compartilhavam sem perceber. Ninguém falou por alguns segundos. Nem mesmo os talheres se moveram. Foi Marina quem quebrou o silêncio primeiro. Não com palavras, mas com um gesto de puxar Júlia para mais perto e protegê-la como se ainda houvesse algum perigo ali dentro. Rafael respirou fundo, o peito pesando como se estivesse segurando meses de ar acumulado. Aquele jantar tinha acabado com algo, mas também tinha revelado mais do que ele estava preparado para encarar. Dona Helena se levantou devagar e colocou a mão no ombro dele. Ela não disse nada, só apertou, firme, presente, como mães fazem quando sabem que não existe frase capaz de resolver o que acabou de acontecer. Os meninos, Rafael murmurou, sem saber como terminar a frase. Estão dormindo, Marina respondeu com a voz baixa, quase rouca. Eu deixei tudo pronto antes de vir para cá. Ele assentiu, mas o olhar dizia outra coisa. Gratidão, culpa, um tipo de vulnerabilidade que ele jamais tinha mostrado diante de alguém. Os convidados começaram a pegar suas coisas com um cuidado quase solene. Ricardo se aproximou e deu um tapinha leve no ombro do irmão. A gente tá contigo, disse. E era o bastante. Eles foram saindo aos poucos, deixando para trás apenas o eco de um jantar que ninguém iria esquecer. Quando finalmente ficaram apenas os 4, Rafael, Marina, Júlia e Dona Helena, o silêncio tomou a sala por completo. Você está bem? Marina perguntou, mesmo parecendo ela mesma prestes a desmoronar. Não sei, ele respondeu com honestidade crua. Eu achei que conhecia a pessoa que estava dentro da minha casa, dormindo ao meu lado, cuidando dos meus filhos. Marina abaixou os olhos.
Ela nunca cuidou, Rafael. Eu sei. A resposta saiu mais amarga do que ele esperava. Ele passou a mão pelos cabelos, caminhou até o centro da sala e olhou para a mesa posta. Tudo impecável, tudo organizado, tudo mentira. Hoje poderia ter sido muito pior, Marina murmurou. Os bebês... A voz falhou. Rafael virou para ela, finalmente encarando a mulher que tinha segurado o que ele não segurou. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele viu o desgaste no rosto dela. Eu sinto muito pelo que você passou hoje, ele disse. Pelo que passou antes disso também. Marina balançou a cabeça. Não foi você quem fez isso comigo. Mas foi na minha casa, Rafael completou, com um peso que ela entendia bem demais. Júlia puxou a barra do vestido da mãe. Mamãe, a gente pode ir ver os bebezinhos? Perguntou com a voz pequena. Marina assentiu, e as duas começaram a subir a escada. Dona Helena acompanhou em silêncio. Rafael ficou sozinho por alguns segundos. Só o relógio fazia som. Um som seco, preciso, que parecia marcar o tempo entre o antes e o depois. Ele finalmente caminhou até o quarto dos trigêmeos. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Marina ajeitava o cobertor de Mateus. Júlia fazia carinho no bracinho de Pedro. Dona Helena mantinha Lucas no colo, balançando devagar. Era uma cena simples, mas era a primeira vez que a casa parecia segura. Rafael ficou na porta observando. E pela primeira vez, desde que tudo começou, algo dentro dele, que antes só ardia, pesava e doía, encontrou um lugar para descansar. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ele não estava sozinho. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso faz toda a diferença para continuarmos contando histórias profundas como essa. E se ainda não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreve também. A nova rotina não começou com festa, nem com discursos. Começou no silêncio da manhã seguinte, quando Rafael entrou na cozinha e encontrou Marina preparando o café com a naturalidade de quem já pertence ao lugar. Não porque alguém entregou, mas porque ela conquistou. Júlia estava sentada à mesa, desenhando 3 bebês sorrindo. Dona Helena, com o cabelo preso em um coque simples, mexia uma panela de mingau como se tivesse feito aquilo a vida inteira. A casa tinha outro som agora, outro cheiro, outro ritmo. E Rafael, parado no batente da porta, percebeu que também tinha outro coração. Nos dias que se seguiram, algo curioso aconteceu. A vida não voltou ao normal. Ela não tentou. Ela se reinventou. Marina organizava as mamadeiras, enquanto Júlia contava histórias inventadas para os trigêmeos. Dona Helena aparecia quase todos os dias, carregando sacolas com frutas, roupas e um sorriso que não se via nela fazia anos. E Rafael finalmente permitiu-se respirar. Não aquele respirar automático de quem está sobrevivendo, mas o respirar consciente de quem, depois de muito tempo, se sente seguro. Às vezes, ele parava na porta do quarto dos bebês e observava Marina embalando Pedro, conversando baixinho com Lucas, rindo de algo que Mateus fazia. Era nesses momentos que ele entendia algo simples, mas profundo. Amor não é barulho, promessa, aparência ou performance. Amor é presença. E presença, Marina tinha de sobra. Ainda assim, nem tudo estava resolvido. Havia perguntas, sombras, memórias que insistiam em voltar. Rafael continuava lidando com a culpa de não ter percebido antes. Marina carregava a saudade silenciosa de Clarissa. Júlia ainda perguntava se as pessoas más voltam. E Rafael aprendia a responder com paciência, não com certezas. Mas mesmo com tudo isso, havia algo na casa que antes não existia. Leveza. Como se os corredores tivessem deixado de ecoar passos e começado a guardar histórias. Numa tarde qualquer, dessas que parecem simples, mas ficam marcadas sem aviso, Rafael encontrou Marina sentada no jardim. Júlia corria atrás de Lucas, engatinhando rápido demais para alguém tão pequeno. Pedro batia palminha no colo de Dona Helena. Mateus, dormindo no sling grudado no peito de Marina, respirava com a tranquilidade de quem sabe que está seguro.
Rafael se sentou ao lado dela, não para falar, mas para sentir. Ela olhou para ele, e os dois trocaram um silêncio longo, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já dividiram dor, queda, medo e recomeço. Eles estão felizes, Marina disse. Estão, Rafael respondeu. E nós também, né? Ela sorriu pequeno. Não era resposta, era confirmação. E naquele instante, Rafael percebeu que a vida dele não tinha sido destruída. Tinha sido remodelada, refeita no concreto mais forte que existe, gente que se escolhe. E é aqui que eu quero falar com você que está assistindo. Sabe, a gente cresce acreditando que família é algo que nasce pronto. Mas a verdade é que família é algo que a gente constrói passo a passo, gesto a gesto, cuidado a cuidado. Às vezes ela vem do sangue, às vezes não. Às vezes ela chega como Marina, às vezes como Júlia, às vezes como 3 bebês que mudam tudo sem nem saber falar. E você, aí do outro lado da tela, quantas vezes já precisou reconstruir algo que achou que estava perdido? Quantas vezes encontrou apoio onde menos esperava? Ou precisou ser o apoio para alguém? Se essa história te tocou, respira um pouco antes de sair daqui. Você merece esse segundo. E se quiser apoiar nosso trabalho para continuarmos contando histórias humanas como essa, você pode usar o Super Thanks. Ou simplesmente se inscrever no canal. Isso já é um abraço enorme para quem cria cada episódio com tanto cuidado. Obrigado por ficar até o fim. De verdade. Se essa história encontrou um espaço aí dentro, então talvez o próximo vídeo também encontre. Ele está ali esperando por você e eu também estou. Eu também.